Muito bem, meus amigos, a paz de Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Diego Osni, da Igreja do Avivamento de Deus. Quero deixar uma palavra para você, para edificar você, para fortalecer você. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai te ajudar muito e ela vai fortalecer a sua fé. A palavra que eu quero dar para você está no livro de Hebreus, capítulo 11, tá? Versículo de número 6, diz assim pra gente, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha que interessante aqui que o autor está dizendo aqui de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus? O que deixa Deus feliz com o ser humano? Né? São muitas coisas. E uma dessas coisas que deixa Deus feliz com você e comigo é quando a gente age pela fé. E o que é fé? A fé é uma convicção, uma certeza que Deus coloca no seu coração e no meu coração. E essa certeza, essa fé que Deus coloca no nosso coração, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 17 diz, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você presta atenção na palavra de Deus, seja sobre qualquer assunto que você esteja ouvindo na igreja, em casa, lendo a Bíblia, Deus ele vai colocar no seu coração uma convicção, uma certeza sobre aquele assunto. Um exemplo, um assunto de cura, né? Você está ouvindo aquela palavra, o pastor está sendo usado, ou você está lendo a Bíblia, lendo um bom livro de cura, e começa a surgir dentro do teu coração aquela certeza, aquela convicção de que a bênção é sua. Isso é fé. O que você tem que fazer? Você tem que assumir aquele entendimento. Você tem que assumir essa fé. Quando você assume essa fé, o milagre certamente acontece. Você agrada a Deus. Ele está dizendo aqui, né? De fato, sem fé, se você não tiver a convicção, se você não tiver a certeza dentro do seu coração, dentro do seu espírito, você não consegue agradar a Deus. O que agrada a Deus, o que deixa Deus feliz, felicíssimo com você, é a fé, é a certeza, é a convicção. Fé não é dúvida. Pastor, será que vai acontecer? Isso não é fé, ok? Fé é certeza, é convicção. Outra coisa também, fé não é forçar, fé não é gritar, fé não é uma queda de braço, né? Estou forçando para ter fé. Não. Fé é uma certeza. É lá do Espírito, é uma segurança, ok? Que Deus coloca no seu coração, essa certeza de que aquela bênção é sua, ok? Então, sem fé, sem essa convicção, você não consegue deixar Deus feliz, você não consegue agradar a Deus. Ele está dizendo aqui, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, se você tem se aproximado de Deus, buscado a Deus, tá? Creia que Ele existe. Você tem que crer que Deus existe. Mas pastor, como é que eu vou crer que Deus existe se eu não vejo? Isso é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas que você crê, que você tem convicção
de que existe, de que Deus existe. A gente não vê Deus, mas nós cremos que Deus existe. Isso se chama o quê? Fé. A mesma coisa que você não vê Deus e você crê que Ele existe, você também não vê a cura, mas crê que já é curado. Você não crê que as coisas estão dando certo, né? Você não vê, na verdade, que as coisas estão dando certo, mas você crê que vai dar certo e você crê que já está dando certo. Com os olhos da certeza, com os olhos da convicção. Isso é fé. E crê que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você tem que crer que Deus é um Deus de recompensa. Que Deus é um Deus que vai honrar você. Os que o buscam, ou seja, aqueles que se esforçam para Deus, aqueles que são obedientes à sua palavra. Se você é obediente à palavra de Deus, você pode crer, você pode ter certeza, você pode ter fé, não é isso? Que Deus vai lhe recompensar. A palavra de Deus diz lá em Samuel: honrarei os que me honrarem. E também diz: eu honro aqueles que me honram. Então, se você tem honrado a Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele vai honrar você. Tenha fé que Deus vai honrar você. Tenha fé que Deus vai exaltar você. Tenha fé que as coisas vão melhorar. Tenha fé que a cura vai chegar, que a cura já chegou, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não esteja tocando, porque fé é isso. Fé é convicção, fé não é sentimento. Fé é convicção. Creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, se levante nesta noite, neste dia, pela fé. Creia que Deus é contigo. Comece a declarar isso: Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda? Todos os homens do passado acreditaram que Deus os iria honrar. Todos os homens do passado acreditaram que Deus ele iria cumprir a sua palavra. Então, sem fé, é impossível você agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa, ou seja, que honra aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz, né, que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Se a palavra de Deus está dizendo isso, mas pastor, eu vejo que está faltando tudo, eu vejo que está faltando saúde, está faltando paz, está faltando alegria. Então começa a viver pela fé. A fé chama a existência aquilo que não é como se já fosse. A fé cria a existência das coisas que não são. Então o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo é doença, mas eu creio que já estou o quê? Curado. Então eu começo a declarar que eu sou o quê? Curado pelas pisaduras de Jesus. E a fé sempre tem que estar baseada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A sua fé tem que estar baseada na palavra de Deus, tá bom? Não esteja com a sua fé baseada no nada. Não esteja com a sua fé baseada no vento, num palpite, num pensamento positivo. Baseie-se a sua fé na palavra de Deus, nas escrituras, nas promessas de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as suas enfermidades e que pelas pisaduras de Jesus você está curado. Mas o corpo está dizendo que você é doente. O diagnóstico está dizendo que você é doente, mas começa a falar, viver pela fé. Sem fé, sem certeza, sem convicção, é impossível agradar a Deus. E se Deus não está feliz, então não tem milagre. Você tem que deixar Deus feliz. E como é que eu deixo Deus feliz? Você deixa Deus feliz como Bartimeu deixou. Lembra quando ele ouviu falar que Jesus estava passando? Surgiu no coração dele essa fé. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ainda não deu atenção para ele,
continuou seguindo o seu caminho, ele continuou clamando, a multidão começou a mandar ele calar a boca e ele clamava cada vez mais pela fé, porque ele tinha certeza que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o descendente de Davi, o Messias, aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados, das suas mazelas e doenças. Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu e perdoa pecados. Você tem que ter fé nisso. Então, Bartimeu começou a clamar. E quando Bartimeu clamou, uma hora Jesus ele teve que ceder, porque Jesus vai ceder para você. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não pode voltar para si vazia. Antes ela tem que fazer aquilo para o qual o Senhor a designou e prosperar naquilo para o qual ele enviou. E Jesus parou e disse, ele tirou a capa porque ele já tinha certeza, convicção, ele tinha fé que Jesus ia cumprir a palavra. E Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse que eu tenha vista. Jesus disse, a tua fé te curou, vai. E a Bíblia diz que logo ele começou a enxergar. Então, é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Use a sua fé, libere a sua fé. Manifeste a sua fé na palavra de Deus. Assuma aquilo que é seu por direito. Assuma a palavra de Deus, aquilo que Deus falou no seu coração e lute. Bartimeu lutou. Qual foi a revelação que Bartimeu tinha? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você tem a palavra de cura. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Nós temos a palavra da prosperidade. João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você não pode aceitar a miséria, a porta fechada, viver uma vida de migalha, viver uma vida miserável aqui na terra. Não! A Bíblia diz que Ele nos comprou com preço de sangue e nos fez reis e sacerdotes. Deus te chamou para reinar e reinarão em vida. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 não, Apocalipse, está lá em Apocalipse. Ele te comprou, te fez reis e sacerdote. Sacerdote é aquele que tem direito de entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Você é um ministro, você é um adorador, aquele que tem comunhão com Deus. E reis é aquela pessoa que reina. Não tem que reinar a miséria, não tem que reinar a escassez, não tem que reinar a doença, os problemas. Se por um caminho eles vieram, por 7 eles têm que sair. Qual é a palavra que eu tenho para você aqui hoje? Tenha fé, tenha convicção de que as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. De que as promessas de Deus é sua por herança. Assuma. A fé agarra, a fé toma posse, a fé diz é meu. E vai lutando, militando, como diz Paulo, para a gente militar, guerrear, na fé pelas promessas que nos foi dada. Tá bom? Tenha fé, porque dias melhores vão chegar para você. Tenha fé que você já é o que Deus diz que você é. Que você tem o que Deus diz que você tem. E que você pode o que Deus diz que você pode. E Deus diz que você é forte, Deus diz que você é rico, que você é próspero, que você é perdoado pelo sangue dele, que você é curado, que você é mais que vencedor. Então, ainda que os olhos naturais não digam isso, ainda que você não esteja se sentindo assim, pastor, eu me sinto um derrotado, um fracassado, mas você não é o que você sente. Você é o que Deus diz que você é. Você é próspero, você é abençoado. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado, então assuma isso com os olhos da certeza, da convicção, com essa energia, com esse poder, com esse combustível, com essa força que é a fé, e você vai ver o milagre. Amém? Receba essa palavra, compartilha aí nos grupos da família, compartilha nos seus status, no seu Facebook, no seu Instagram, essa palavra do pastor Diego, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai,
aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu uno a minha fé com essas milhares e milhares de pessoas neste momento, Senhor. Com esses bilhões de pessoas que estão me assistindo, porque eu vivo pela fé, Senhor. E eu venho liberar a paz, a cura, a prosperidade. Porque o Senhor me levantou como pastor, como um apóstolo do Senhor para fazer a tua obra. Pai, eu vou usar o teu poder agora. E como ministro da tua palavra, eu paraliso toda ação do diabo nesta vida, nesta casa, e eu digo: mal, saia daí agora. Espírito do suicídio, espírito da loucura, da esquizofrenia, espírito da depressão, da ansiedade, que faz essa pessoa ver vultos, se cortar, em nome de Jesus eu estou lhe mandando fora, saia, em nome de Jesus, e assim eu abençoo, Pai, essa pessoa e decreto cura, paz, salvação, em nome de Jesus, Pai. Assim eu abençoo. Amém e amém. Amém? Receba essa palavra, receba essa oração, seja curado agora. Você que está paralítico, levanta e anda. Você que está cego, volte a enxergar. Você que não podia mexer a coluna, seja curado aí agora da coluna. Você que não podia ouvir, você que escutava um barulho, estava tapado o ouvido, seja curado agora em nome de Jesus. Você que está no hospital, receba a cura agora em nome de Jesus, para a honra e para a glória. Você que está no presídio, na prisão, Deus vai liberar o alvará de soltura para você. Receba a sua vitória agora na sua casa, na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Eu decreto isso e amém e amém. Se você recebeu o milagre, e eu creio que você recebeu, deixe nos comentários aí o seu milagre, conte para mim, comente aí, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.